tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Olá, querido, boa noite. Você é muito bem-vindo a esse tempo
e é o nosso convidado para tomar um tempo, fazer uma pausa para refletir sobre o contentamento e a satisfação. Talvez você se pergunte se esse é um tema relevante para a sua vida, e eu quero te dizer que sim, todos nós precisamos tomar um intenso e profundo cuidado, porque descontentamento e insatisfação costumam andar lado a lado com a nossa vida e na nossa jornada diária. Eu quero convidar você a fazer uma oração e eu quero te mostrar em poucas palavras o que o texto bíblico fala desse assunto e como você e eu precisamos cuidar para não corrermos esse risco e deixarmos esse problema tão sério encontrar lugar e morada no nosso coração. Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado por esse tempo e por essa oportunidade. O Senhor nos deu esse momento para a nossa aprendizagem e reflexão, e eu peço, Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente e coloque, Deus, essa palavra no nosso coração de uma forma aplicável, de uma forma útil e relevante. O Senhor sabe, Deus, como nós somos na nossa natureza, e nós reconhecemos que sim, precisamos muito de sabedoria dos céus, para que possamos viver de forma santa e coerente. Ajuda-nos, ó Pai, nesse tema e nesse assunto, para que nós não venhamos a dar lugar para a insatisfação em nosso coração. Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você uma passagem bíblica na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Muito provavelmente você já leu ou já ouviu esse versículo ou esse texto. Mas eu quero ler com você o versículo 6 até o versículo 8 e, a partir daqui, então, te mostrar como isso é relevante. Capítulo 6, versículo 6 diz: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha como Paulo começa falando de uma maneira muito intensa e de uma maneira que realmente pode mudar e corrigir a nossa própria perspectiva. Paulo diz: grande fonte de lucro é piedade e contentamento. Para dias como o nosso, nós costumamos pensar que lucro tem sempre a ver com riqueza acumulada, com patrimônio adquirido, com investimento de ações ou em algum tipo de investimento bancário. Nós estamos o tempo todo pensando que lucro tem a ver com aquilo que se acumula e se tem. Mas a palavra de Deus diz que não é apenas uma fonte de lucro, mas é uma grande fonte de lucro. Piedade e contentamento. Querido, piedade tem a ver com respeito e reverência pelo sagrado, pelo santo. E Paulo entende que quando o homem tem respeito por Deus e pelas coisas de Deus, ele sim, ele está tendo lucro, proveito e benefício para a vida. Mas Paulo também chega a dizer que quando a pessoa tem contentamento, isso também é fonte de lucro e de benefício. A palavra contentamento nesse contexto bíblico é que o cristão, ele precisa observar que ele já possui o que é necessário, especialmente porque Cristo habita no coração. Essa palavra, querido, eu preciso dizer que ela é para todas as pessoas, mas a palavra de Deus, ela se aplica de forma diferente na vida daquele que já se entregou a Cristo pela fé e agora tem o Espírito Santo dentro de si. Aquele que já tem Cristo, aquele que já se entregou a Ele pela fé, passa a ser morada de Cristo. E quando Paulo fala essa palavra, ele diz: se você tem o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, o Cristo, habitando o seu coração, significa então que você já tem dentro de si
tudo o que é necessário para viver e continuar batalhando as batalhas da vida. Então, querido, pense, Paulo diz, o homem que procura ter lucro, ele precisa ter temor e reverência pelo sagrado, mas também ter contentamento. E contentamento é o reconhecimento de que nós já temos tudo o que precisamos, principalmente porque Cristo está dentro de nós, se já somos seus discípulos pela fé. E na continuação do texto, Paulo disse que, sim, nós viemos para esse mundo com nada. Viemos sem trazer nenhum bem e sairemos daqui com nada também. A nossa vida, ela começa com nada, pensando da perspectiva material, e termina da mesma forma. Então, Paulo diz, se você veio sendo possuidor de nada e vai sair daqui não possuindo nenhum valor material, seja grato pelas coisas que Deus te permite ter durante esse espaço de tempo chamado vida terrena. Querido, a Bíblia diz, se você tiver vestimenta e se você tiver alimentação, você já tem muito o que agradecer e motivos de gratidão. A palavra de Deus, querido, ela diz que contentamento tem a ver com ser grato por aquilo que Deus me permite ter nesse espaço de tempo. A minha roupa deve ser motivo de gratidão. A alimentação diária deve ser motivo de gratidão. E mais ainda, se nós já temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mais motivos ainda precisamos ter de gratidão. Mas há uma segunda passagem bíblica importante, que é Hebreus capítulo 13. O versículo 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza ou apego às coisas materiais. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos com confiança, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que me pode fazer o homem? Olha como essa palavra também é muito necessária. O escritor diz que a vida humana seja desapegada dos valores terrenos. Pense comigo, querido. Se a vida começa sem a posse de bens, e se ela termina sem a posse de bens, nós começamos com nada, terminamos com nada. Por que nós empenharíamos a nossa vida como se o objetivo dela fosse acumular, possuir, adquirir, guardar? Isso é insensato. Talvez você conheça pessoas que vivem para acumular. Acumulando, preocupadas em ter mais, em acumular mais, simplesmente para dizer que tem. E Paulo, então, disse lá em Timóteo, e o escritor de Hebreus fala, você precisa ter contentamento, desapego. Nesse versículo 5 de Hebreus, a palavra fala que a vossa vida seja sem apego, sem ganância. E sem essa atitude típica humana de viver o tempo todo como quem quer ajuntar e ajuntar e ajuntar, sem em nenhum momento parar para refletir que isso é um erro. Para aqueles que já assistiam os desenhos animados, o tio Patinhas era assim. Ficava nadando no meio das suas moedas e riquezas e não compartilhava, era apegado, preso naquilo. O prazer dele era ver o tanto que possuía. E quantos hoje continuam tendo a mesma atitude? A palavra de Deus diz que o povo de Deus, aquele que tem um relacionamento estreito com Deus, precisa ter contentamento. O versículo continua dizendo, contentai-vos com as coisas que tendes. Querido, é como se, pense comigo, quando a palavra fala esse texto, é como se ela dissesse assim, imagine que você é um soldado.
Você, como um soldado, precisa de equipamentos, ferramentas, munições e armas e recursos para sobreviver. E se você é um servo de Deus, um filho de Deus pela fé, você é um soldado que já tem todo o equipamento e recurso necessário para lutar a batalha que está diante de você. Deus já te deu o que você precisa. Você não foi enviado para a guerra como um filho de Deus, como alguém que não tem o que precisa. Deus já te deu o que você precisa para lutar a batalha. Deus já te deu o que você precisa para prosseguir adiante, para ser forte e ter coragem de fazer o que deve ser feito, porque você já tem, nesse momento, o que precisa. Aí você diz, nossa, Tiago, mas você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu passo. Querido, a palavra de Deus diz que é possível ter contentamento com aquilo que você tem. Ou seja, a Bíblia parte da prerrogativa de que você já é possuidor de certos recursos e que eles são necessários para você admitir: eu tenho suficiência, basta o que eu tenho hoje para as batalhas de hoje. Eu posso me sentir forte e suprido com aquilo que tenho. E sabe o que o texto diz? Que mais ainda, além do que nós já possuímos, nós temos Deus, o Criador do universo. Ele é o Senhor e dono da nossa vida, o nosso Pai. E Ele diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se Deus é comigo, por que eu vou ter medo? Então pense, querido, temos recursos e temos o nosso Deus. E diante desse cenário, o que a Bíblia ensina é: seja contente. Olhe para você e veja-se como uma pessoa que já é possuidora de recursos e de habilidades, de vestimenta, de mantimento. Você já é possuidor de elementos em quantidade suficiente para ser agradecido a Deus e para se ver como alguém preparado para a luta, para a vida e para a jornada. Mas a grande pergunta é: você é contente com o que tem? Você se diria uma pessoa satisfeita com aquilo que Deus te deu? O problema, querido, é que no mundo em que nós vivemos, a insatisfação, ela habita o coração humano. É preocupante isso, que o ser humano, ele quase o tempo todo demonstra estar insatisfeito com aquilo que tem. Eu já falei isso para algumas pessoas algumas vezes, e até pregando em outras ocasiões, que o ser humano, ele tem a sua insatisfação aumentada por causa do consumismo e da comparação. A comparação, ela coopera em muito para a insatisfação humana. Pense comigo, quando nós estamos vivendo a nossa vidinha, sem saber que existe algo melhor do que o que temos, nós estamos muito felizes com aquilo. Imagine o seguinte, se você morasse numa casinha de palha, você certamente viveria feliz ali, cuidaria dela, prepararia, ajeitaria tudo bonitinho e seria feliz na sua casinha de palha. Até que um dia o seu vizinho, ele constrói uma casa de madeira e você começa a ver os benefícios da casa de madeira e como que ela é muito melhor. Você olha para a sua casa e pensa, minha casa é ruim, preciso de uma casa de madeira também. Aí você se esforça e acumula de uma forma suficiente, prepara, faz a sua casinha de madeira e vive feliz pensando, opa, atingi o nível máximo, estou pleno agora. Aí o seu vizinho progride e constrói uma casinha de alvenaria de tijolos e coloca nela um telhadinho. E você olha e fala, nossa, aquela é que é casa boa. Você olha para a sua e diz, a minha já não me satisfaz mais. E você se esforça
para ter uma casinha de alvenaria também. A insatisfação, ela cresce à medida em que você começa a olhar o que o outro tem e a julgar a sua vida a partir do que o outro tem. Olha o perigo disso. Sabe por que isso é perigoso, querido? Porque as pessoas estão sempre construindo, adquirindo coisas diferentes das que temos, superiores ao que temos. E quem vive pela comparação jamais será satisfeito. Porque sempre vai haver algo superior, mais bonito, melhor, aparentemente mais satisfatório. A insatisfação, ela habita o coração humano e ela é aumentada à medida em que nós vivemos na base da comparação. E quantos não têm feito isso? Insatisfeitos com o carro que tem, porque alguém perto tem um carro melhor. Insatisfeito com a casa, com o emprego, com a renda, com o esposo, com a esposa, com a família. Insatisfeito com tudo, porque está olhando para o outro e deixando o que o outro tem ou é ser o juiz e o padrão através do qual eu meço minha vida. Cuidado, querido, cuidado com isso, porque a insatisfação habita o coração de todas as pessoas. Pode ser que você ainda não entendeu que o morador da casinha de palha tem satisfação no coração. Assim o que tem a casinha de madeira, o que tem a casinha de alvenaria. Você que tem a sua esposa morena pode ser insatisfeito, como aquele que tem a esposa loura também pode. A mulher que é casada com um homem alto e forte, ou com aquele que é mais baixinho e magrinho, bem, parece que o tempo todo mundo está insatisfeito com aquilo que tem, aquilo que Deus permitiu que a pessoa possuísse. Eu reconheço, querido, que esse assunto ele é mais profundo do que pode parecer. Eu acredito que a insatisfação ela revela o vazio do coração humano. A insatisfação, o descontentamento, ele mostra a nossa condição humana em relação ao nosso Criador. Pense comigo. A palavra de Deus em Romanos 3:23 diz: o homem é pecador e ele carece, está em falta da glória de Deus. A palavra de Deus diz ali que o homem, ele peca na sua vida diária e que o pecado, infelizmente, é um erro que todos cometem e cometeram, e como consequência dessa condição pecadora, o homem está afastado e, consequentemente, em falta, necessitado da glória de Deus. Sabe o que a palavra então diz? Que existe uma insuficiência em nós, que é resultado da falta de algo que é vital e que nada mais é do que Deus, a glória de Deus, a plenitude de Deus em nós, em mim e em você. O vazio que o homem tem em relação ao seu Criador, o vazio em relação ao nosso Criador pela falta de comunhão que esse mundo tem com aquele que o criou, a falta de propósito, a falta da paz, a falta da comunhão com Deus, ela produz no coração humano um grande vazio. E o ser humano se esforça todo dia para preencher esse vazio que há no seu coração. E sabe o que o mundo diz? Que quando você tiver o amor da sua vida, você então vai ser preenchido. Quando você tiver o emprego dos sonhos, a renda dos sonhos, quando você tiver a profissão que você planeja, quando você então fizer a viagem dos sonhos e quando você for senhor da sua própria vida, tiver o seu próprio negócio, o mundo constantemente diz que quando você tiver alguma coisa, seja da perspectiva financeira,
de relacionamento ou do corpo, da estética, aí o mundo diz, você então vai ser preenchido completo, o vazio não vai existir mais. Sabe que isso é uma mentira, querido? Isso é falso, é mentiroso. Faça uma análise. A tristeza e o vazio estão na vida de todas as pessoas que andam por essa terra, principalmente e efetivamente na vida daquele que não está vivendo em comunhão com Deus, na vida daquele que não está em paz com Deus e vivendo com a paz de Deus. O descontentamento está presente no rico e no pobre, no gordo e no magro, na morena e na loura, em todas as pessoas. Insatisfação habita a natureza humana, porque a plenitude não tem a ver com as coisas dessa vida. O homem precisa aproximar-se do seu Criador. O homem precisa estar em contato com o seu Criador para ter a paz que vem dele e estar em paz com ele. Sabe uma coisa que o escritor C.S. Lewis diz? C.S. Lewis é escritor das Crônicas de Nárnia e ele escreveu muitos livros preciosos, principalmente Cristianismo Puro e Simples. É um ótimo livro para se ler. Ele diz que ele descobriu nele desejos que nada nesse mundo podiam satisfazer. A conclusão, a única explicação óbvia para esse problema dele é que ele foi criado para um outro mundo que não esse mundo, essa terra. Ele diz, descobri em mim desejos que nada nessa terra pôde satisfazer. A explicação óbvia então é, fui criado para algo mais além do que isso aqui. Em outras palavras, querido, eu podia te dizer que a nossa satisfação, ela depende de algo que não é dessa terra. Algo que não está nessa atmosfera, nesse espaço, nesse mundo que vivemos. Porque os nossos desejos não podem ser satisfeitos com algo daqui. Precisa então que algo além do nosso mundo nos satisfaça. E nós estamos precisando então, queridos, é que Deus nos satisfaça. Que Deus encha o nosso coração, que Ele nos preencha e que a glória de Deus possa satisfazer as necessidades do nosso coração, nos dizendo todos os dias que nós já temos, sim, os recursos para hoje e que nós podemos ser fortes com aquilo que Deus tem nos dado, porque Deus cuida de nós. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, querido, você e eu podemos viver com satisfação e com gratidão. E se você, por um acaso, continuar insistindo nessa busca desenfreada de trocar o que tem, adquirir coisas novas, possuir, acreditando nessa grande mentira de que o amor, o dinheiro, o sucesso, a profissão e as posses te deixarão completo. Eu sinto tristeza, porque você vai correr uma corrida em vão. Viver a vida toda buscando algo que nunca vai satisfazer. O tempo todo, o vazio vai estar ali e vai continuar crescendo. E o Deus Criador vai continuar te dizendo, pela palavra e pelo Espírito Santo, que tudo que você precisa é dele. Que a nossa suficiência vem de Deus e não das coisas terrenas. Se hoje você descobrir que há desejos em você que nada pôde preencher, eu quero te lembrar mais uma vez, você precisa de algo além desse mundo para encher seu coração. Por que você não fala com Deus? Por que você não diz, Deus, me dê paz e preencha o meu coração com a tua glória, presença e me dê a paz que vem do Senhor. Cuida de mim, Deus.
Me ajude a viver o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. E com isso, pode ser que a sua vida vai se tornar melhor. Pode ser que você vai olhar para o seu marido, esposa e filhos, para a roupa que veste, para a comida que come, para os amigos que tem, para a casa em que mora, e ao invés de olhar como quem não tem motivos de se alegrar, você pode dizer: olha o que Deus me deu, olha o que Deus me deu capacidade de possuir. E assim você pode ser grato, espalhar gratidão, espalhar satisfação. Essa é a palavra de Deus para a sua reflexão. Amado Deus, eu peço, Pai, que o Teu Espírito plante essa palavra como boa semente em nosso coração. Que ela nos convença, Deus, que ela impacte o nosso coração e nos mostre, Deus, que o que precisamos de fato está no Senhor e vem do Senhor. Ilumina, Pai, o nosso coração e o nosso entendimento. E leva-nos, ó Pai, a desfrutar daquilo que vem de Ti. E Deus, livra-nos da mentira do mundo, do nosso coração enganoso e de Satanás, que dizem o tempo todo que estamos precisando de algo mais além do que temos, algo que é terreno e material. Mostra-nos que precisamos de Ti. Convence-nos disso, Pai, e abre os olhos daqueles que estão correndo uma corrida vazia e inútil. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, aproveite essa palavra e esse convite para orar a Deus, falar com Ele sobre o que Ele te disse nessa noite. Faça uma análise, uma autoanálise, e provavelmente você vai descobrir que o seu descontentamento não tem a ver com o outro, ele está dentro de você. E Deus pode preencher esse vazio, e todos precisamos disso. Espero que Deus do céu te dê a paz e que Deus te abençoe.